Graça e paz de nosso Deus a todos. Estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast semanal da Mocidade Presbiteriana em Itabuna. Nós chamamos esse podcast de Um Podcast. Nós estamos caminhando pelo Evangelho de Marcos, E hoje, especificamente, entramos no capítulo 4 desse Evangelho. Porém, hoje, com uma abordagem especial sobre parábolas. Meu nome é Esdras e para esse estudo hoje, nosso convidado é o querido reverendo Marcelo Rocha, que já esteve aqui com a gente. Ele é pastor ali na Igreja Presbiteriana Esperança, também em Itabuna. E aí, pastor, olá, como está? Feliz em recebê-lo mais uma vez. Oi, Esdras, tudo bem? Graças a Deus, tudo na santa paz do nosso Deus. Prazer de estar aqui mais uma vez com vocês, nesse projeto tão abençoado e abençoador, da nossa querida UMP. Então, mais uma vez, agradeço o convite e espero ser útil também para a honra e glória do nosso Deus. Então, pessoal, como eu disse, hoje estaremos na parábola do semeador, relatada a partir do capítulo 4 de Marcos. Marcos traz para a gente, a partir do capítulo 4, uma sequência de parábolas. Por isso, a proposta de hoje, desse episódio, é que o pastor nos traga uma introdução, uma espécie de introdução às parábolas, certo? Então, ele vai focar, basicamente, nos versículos 10 ao 12, mas uma espécie de abordagem geral acerca das parábolas do nosso Senhor Jesus. Que bom a gente poder trabalhar as parábolas. Nós sabemos que Jesus utilizava as parábolas exatamente para ilustrar ensinos profundos. As parábolas eram uma figura de linguagem parecida com as fábulas, só que as fábulas tratam de enigmas e coisas fictícias. Já as parábolas não, elas têm a ver exatamente com o cotidiano, tem a ver com fatos também, e logicamente era uma forma de explicar melhor. Só que foi importante nós darmos uma pausa para explicar a parábola, porque exatamente o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar também de um texto usado por Isaías para falar que muitas vezes as pessoas não vão entender. Por incrível que pareça, há algo proposital do não entendimento nas parábolas de Jesus. Então, veja só, ao mesmo tempo que ela é fácil de entender, ao mesmo tempo ela se torna difícil de compreender. E sobre isso, eu quero trazer uma frase muito interessante de Hendrickson, comentando esse texto. Ele vai dizer assim, que as parábolas são diferentes das fábulas. Por quê? Porque as parábolas são situações terrenas com significados celestiais. E nas parábolas de Jesus, porque as parábolas não estão só no Novo Testamento, também tem parábolas no Antigo Testamento. Isaías cita algumas parábolas, mas a parábola de Jesus, segundo o Kistemacher, nos traz pelo menos 3 aplicações visíveis e totalmente reais. Por quê? Porque as parábolas, como nós falamos, elas são autênticas, são ilustrações do dia a dia, Qualquer pessoa sabe que um fermento leveda a massa, qualquer pessoa sabe que se você perde algo, você fica angustiado à procura. Então, Jesus, ele trata da Bíblia, pelo menos 3 parábolas de coisas que acontecem na nossa rotina. Quem nunca perdeu aqui o dinheiro, ou não sabe onde colocou uma chave? Então, isso tem a ver com as parábolas chamadas de autênticas. Tem as parábolas que são histórias para semear. Ele vai usar uma ilustração que todo mundo sabe. Pode ser alguém que estava ali próximo, ou pode ser alguém que estava ouvindo a Jesus. É interessante a gente deixar claro isso, que ele estava ali com uma multidão e depois ele vai falar ao coração dos discípulos de maneira particular. E também tem as parábolas. Essa é a nossa parábola, só para deixar claro, Esse texto de Marcos 4 é a parábola que tem a ver com as histórias em forma de parábola. E também tem as parábolas que tem a ver com as ilustrações. E essas ilustrações, elas geralmente têm uma, diríamos assim, a semelhança com as fábulas, As fábulas têm a moral da história. Não sei se vocês lembram, A moral da história da fábula da lebre e da tartaruga, É que você deve persistir, que nem a tartaruga persistiu. Então,
Moral da história, persista, né? Então, há algumas parábolas que também têm esse propósito, são parábolas ilustrativas, que têm a ver, logicamente, com o cotidiano e que têm uma significação talvez mais clara. Então, por que o nosso texto ele é importante e nós precisamos abordar, diremos assim, o meio da parábola do que o início dela? Porque do versículo 10 ao 12, perceba aí Marcos 4, de 10 a 12, Marcos, inspirado por Deus, ele vai dizer, desse episódio da parábola do semeador, o seguinte: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogavam a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Palavra forte, né, de Jesus. Ou seja, será que Jesus propositadamente está falando para as pessoas não se converterem? Daqui a pouco a gente vai explicar um pouco sobre isso. O que eu quero deixar claro também é que há um outro comentarista que diz que as parábolas eram um método de Jesus ensinar aos crentes a respeito da vinda do reino, enquanto simultaneamente ocultavam a verdade daqueles cujos corações estavam endurecidos contra a mensagem. Para quantos não conseguem ver nem entender, tudo lhes parece parábola. Esses tais cumprem a profecia de Isaías a respeito das pessoas cujas faculdades espirituais foram lhes tornando embotadas, foram se tornando escuras. Então, nós percebemos claramente que, ao citar esse texto no versículo 12, que é uma referência a Isaías 6, nós podemos perceber, meus queridos irmãos, aquela velha frase: entrou por uma orelha e saiu por outra, né? Tem muita gente que acontece exatamente isso. A gente fala, entrou por aqui e saiu por lá. Então, é o que acontece, de fato, no coração de muitas pessoas. Então, caminhando aqui para uma explicação talvez mais prática, é que realmente o Senhor Jesus, por conhecer os corações, ele vai, aqui em Marcos de maneira específica, trabalhar essa parábola do semeador, assim como também é registrado em Mateus e Lucas, e ele já vai explicar essa parábola. Ou seja, em uma outra oportunidade, certamente iremos ouvir a parábola do semeador e a explicação. O ideal, né, meus irmãos, né, querido Esdras, é que acontecesse isso sempre. Todas as parábolas já fossem autoexplicativas. Seria ótimo para nós, mas dentro da providência do nosso Deus, ao nos dar a sua palavra e a usar principalmente ao seu Filho Jesus, ele quis que fosse dessa maneira, ou seja, que nós estivéssemos aqui conscientes de que há uma explicação, propósitos que são realmente importantes de serem ditos. E aí vem a grande pergunta: e a nossa parábola? Qual que seria o significado para nós? O que de fato Jesus está querendo dizer ao falar nesse versículo 12, né? E ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para os irmãos. É algo muito interessante. Nesse caso aqui, a gente tem que entender o porquê e o para quê. E citando mais uma vez a Hendrickson, né? O William Hendrickson, ele vai falar algo muito interessante. Ele vai dizer assim: a verdadeira explicação no entendimento dele, né, do Hendrickson, é a seguinte: tanto o porquê quanto o para quê são corretos. Foi porque aqueles fariseus impenitentes, pela sua própria escolha, recusaram-se a ouvir e a ver, que por uma punição, pela sua rejeição, eles ouvem a palavra e, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Ou seja, eles devem ser confrontados com a responsabilidade de sua própria cegueira e impenitência. Aqui é uma citação de Calvino que Hendrickson faz. Então, meus irmãos, Deus, sem dúvida, lhes deu uma oportunidade maravilhosa. É o seu desejo soberano remover o que o homem não quer melhorar e endurecer o coração, que recusa-se a ouvir. E aí eu quero aplicar com uma frase muito linda do Spurgeon. É uma ilustração que muitos de nós já ouvimos sobre o sol
e ao mesmo tempo que o sol ele derrete a cera, ele também endurece o barro. A frase de Spurgeon literalmente é assim: o mesmo sol que derrete a cera também endurece o barro. Assim, o mesmo evangelho que derrete algumas pessoas para o arrependimento, esse é o propósito de Jesus Cristo, esse mesmo evangelho endurece outras em seus pecados. Então, caminhando para o final, e agora falando do para quê, é evidente, portanto, que Mateus e também Marcos, de fato usam essa expressão para quê. Ou seja, quando as pessoas, por sua própria vontade, rejeitam o Senhor e tratam sua mensagem com desdém, mesmo sendo avisadas dos perigos e das promessas, ele então as endurece, para que aquelas que não quiseram se arrepender não sejam mais capazes de fazê-lo ou de serem então perdoadas. Palavra forte, mas que nos mostra o poder do Evangelho, o poder do Senhor Jesus Cristo, que mostra a realidade das suas parábolas, que realmente devem ser colocadas em prática. Então, que Deus nos ajude a mergulharmos nas parábolas, afinal, elas são práticas, elas são reais, são vivenciadas no nosso dia a dia, e ao mesmo tempo que a gente fica mais fácil de entender as coisas, ela também nos mostra algo muitas vezes difícil de entender, principalmente para aqueles que, infelizmente, o evangelho entra por uma orelha e sai por outra, A gente vive na época do evangelho conveniente, as pessoas querem ouvir o que lhe agrada, e na verdade o Senhor Jesus Cristo, ele, por ser o dono de todas as coisas, eu nem falei disso, mas ele vai à beira-mar, ele vai se afastar, porque ele é o dono do vento, ele vai usar uma acústica especial, está aí no versículo 1, desse capítulo 4, ele também, por ser o dono do vento, ele é o dono do nosso coração, ele conhece a nossa realidade, e ele não quer de maneira nenhuma que caiamos nesse erro de, naquela velha frase, o pior cego é aquele que vê, mas não enxerga, ou seja, nós temos a visão, Nós podemos ver, nós temos a palavra, temos o Espírito Santo que habita em nós, e agora é hora de colocar em prática. Logicamente, se falarmos de salvação, voltando ao texto, nós percebemos claramente que os seus reconhecem seu amor. Esse amor não querem ser tocados, não se deixam ver, permanecem na sua própria cegueira, permanecem na sua própria impenitência. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que também Deus tenha misericórdia de nós, para que, ao recebermos a sua palavra, venhamos a realmente nos quedar, nos humilhar, nos arrepender e viver para esse amor tão grande do nosso Deus, que fala através das parábolas do seu Filho Jesus, o nosso Salvador, e o seu Santo Espírito, que tem nos abençoado para, através da iluminação que vem dele, aplicar essas verdades em nosso coração. Que Deus assim nos abençoe, e mais uma vez agradeço essa oportunidade preciosa de poder falar um pouco, A verdade, tinha muito mais coisas sobre as parábolas em si, Mas aqui a gente quis dar uma ênfase específica a esse contexto da parábola do semeador, e termino dizendo que também, o versículo 33 e 34, Jesus, ele fala o motivo das parábolas em si, E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme eu permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Que privilégio que temos de termos aí jovens que têm buscado as redes sociais para falar ao nosso coração a exposição desse Evangelho de Marcos, que venhamos assim a valorizar esse trabalho e guardarmos no nosso coração a palavra do Senhor para não pecarmos contra Ele. Que Deus assim nos abençoe e aplique em nosso coração a sua santa palavra. Amém. Muito bom, pastor Marcelo. Nós agradecemos mais uma vez, louvamos a Deus pela explicação brilhante, que o Senhor nos trouxe, e que o Espírito Santo de Deus aplique então aos nossos corações essa palavra, que foi um panorama geral sobre as parábolas de Cristo, E então nos próximos episódios nós vamos entrar estritamente aí nos versículos em que o Senhor expõe as suas parábolas. Para isso, nós pedimos que vocês continuem ligados conosco, caminhando conosco. Nos próximos episódios, então, nós entraremos
nas parábolas propriamente ditas do nosso Senhor. Amém, fiquem com Deus e até a próxima. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu. A minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoe.